tem uma dívida hoje de 84 bilhões de reais. Isso é um dado oficial do Conselho Nacional de Justiça. Esses dados foram atualizados em 2010, ano passado. A gente começou o ano agora, esses dados eles estão bem recentes. A dívida total hoje de estados e municípios é de 84 bilhões de reais. Hoje nós temos 279 mil precatórios emitidos já, sendo que 5.594 são das entidades devedoras, ou seja, autarquias, por exemplo, né? Aqui caberia. E aí entramos no maior devedor. O maior devedor é o Estado de São Paulo, gente. O maior devedor é o Estado de São Paulo, incluindo os 645 municípios. Uma dívida que é difícil de tratar aqui, porque lá pelas tantas nós vamos tratar sobre prazo de pagamento dos precatórios, 15 anos. Receita corrente líquida, bom, receita corrente líquida, estados do Sudeste, 2%, a conta não fecha. Se eu tenho que dispor 2% da minha receita corrente líquida, o Estado de São Paulo, num pagamento de 15 anos, e eu optei por um depósito anual, como determina o artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, como é que vou fechar uma conta de 20 bilhões de precatórios pelo Tribunal de Justiça, só no Estado de São Paulo isso aqui, 1 bilhão decorrente de precatórios do Tribunal Regional Federal, e mais 1 bilhão e 800, quase 2, e aí já podemos falar que é 2 aqui, porque estamos em 2011, 2 bilhões de reais do Tribunal Regional do Trabalho. Dá problema. Como é que a gente vai chegar a fechar essa conta? Porque existe uma norma constitucional, que aparentemente deve ser cumprida, que aparentemente o prazo para pagar são agora 15 anos. Mas com 15 anos eles conseguem fechar essa conta? Não fecha. Bom, trouxe aqui um dado só, na verdade foi uma pesquisa também que eu fiz referente a alguns outros estados. O segundo é o estado do Paraná, uma dívida também muito grande, de 10 bilhões de reais, que é praticamente o mesmo valor que existe hoje no estado do Espírito Santo. Ou seja, aqueles dispositivos que nós discutimos sobre autoaplicabilidade ou falta de necessidade de uma lei complementar para que você aplique a compensação constitucional, de uma certa forma, uma hora vai ser aplicado. Porque a conta não vai fechar. Se a conta não fecha, eu tenho crédito. Se eu tenho crédito, eu tenho poder liberatório. Se eu tenho poder liberatório, eu vou fazer a compensação. Qual compensação? Não a do 170 do Código Tributário Nacional. Aqui traz o novo artigo 97. Artigo 97, parágrafo 10, inciso 2. Perfeito. Com esses dados, a gente passa para a resolução 115 do CNJ. Qual foi a finalidade da resolução 115 do CNJ? Diante de uma série de situações que foram propostas pela nova emenda constitucional número 62, por óbvio, alguns textos não poderiam ser regulamentados ou explicados através da própria Constituição Federal. E aí, com a essência que tem o Conselho Nacional de Justiça, que é exatamente esse, de administrar o judiciário, administrar essa parte financeira do judiciário, é que ele edita uma resolução, que é a resolução número 115, para criar algumas situações que sejam favoráveis à aplicação da emenda constitucional número 62. E aí vamos para a primeira, ou para um dos principais pontos. A resolução 115 trata de um ponto que é um ponto fundamental, que é você ter agora um mapa anual sobre a situação dos precatórios expedidos por cada órgão do Poder Judiciário, ou seja, anualmente eu tenho as informações atualizadas pelos próprios tribunais. Acabou, vejam, tive uma situação extremamente recente, no mês de janeiro, visitei o catedrático da Universidade de Buenos Aires. Como que está a situação do pagamento da dívida pública? Esqueçam.
Lá, não se tem hoje o valor em que, efetivamente, a Argentina deveria pagar para cada credor referente à dívida em que o próprio ente devedor tem, ou lá, na verdade, são as províncias, que as províncias têm, e eles não têm um valor, eles simplesmente emitem um bônus para vencimento daqui 20 anos, e aí depois o bônus é reemitido, mais 20. O Uruguai hoje não tem informação, e aí eu estou passando um dado aqui para vocês, Mercosul. O Uruguai hoje não tem uma ideia de quanto eles devem. Eles colocam lá X valor por ano e vão pagando, que é a mesma situação do Paraguai. Idêntico. Venezuela, eles entraram agora e a gente logo vai procurar se informar sobre a Venezuela, né, gente? Eles entraram mesmo no Mercosul, né? Vamos ver. Bom, então aqui no Brasil nós temos esse mapa, um mapeamento, né? Uma situação onde você tem uma atualização sobre o pagamento dos precatórios através do fornecimento dos dados dos próprios tribunais. E aí, decorrente desse mapa anual, você começa a fazer o quê? Uma checagem, né? Lá, um monitoramento sobre o pagamento dos precatórios. Pagou? Não pagou? Hã? E aí você traz um segundo ponto extremamente importante, que é o Sistema de Gestão de Precatórios, SGP. Esse sistema de gestão de precatórios, o que ele vai fazer? Ele vai checar. Hã? Quem está cumprindo a norma constitucional, quem não está. Qual que é a situação deste tribunal e daquele? É uma nova situação que é trazida pela resolução número 115. Agora você tem esse monitoramento de pagamentos precatórios por meio desse sistema. É o que traz o artigo 2º da resolução. E um outro ponto extremamente interessante, que eu acho que esse talvez seja um dos mais interessantes para que, de fato, a norma constitucional ela seja cumprida, é essa criação do CEDIM. Primeiro você tem um sistema de gestão, uma coisa, informações. Vamos captar informações para poder administrar essa questão. Ok. Depois você tem uma situação completamente distinta, extremamente favorável para o pagamento dos precatórios, pelos entes devedores, que é esse cadastro de entidades devedoras inadimplentes, é o CEDIM. Porque hoje nós já passamos dos 60 dias da publicação da resolução em que deve ser criado esse cadastro, né? Porque esse cadastro ele vai constar cada entidade devedora que não vai liberar os recursos tempestivamente. Agora, diante daquela checagem, existe também essa possibilidade desse cadastro. E esse cadastro dessas entidades devedoras vai receber algumas situações que são desfavoráveis para os entes devedores, caso não haja o cumprimento de pagamentos precatórios. Porque a entidade devedora que constar no cadastro não poderá contrair empréstimo externo ou interno, receber transferências, sejam elas voluntárias ou não, enquanto nele figurar. Ou seja, se você não paga... Bom, nós sabemos que é corriqueiro, o Estado de São Paulo, o município de São Paulo, pode fazer adquirir um determinado valor no exterior. Ou fazer uma dívida com esses valores que são empréstimos que vêm do exterior. Vejam, se diante das informações que são passadas por esse cadastro de entidades devedoras, figurar lá Estado de São Paulo como inadimplente, automaticamente você tem uma suspensão sobre a possibilidade desse empréstimo externo ou mesmo interno desse ente devedor, que no nosso exemplo é o Estado de São Paulo. Já melhora. Já melhora. Nós discutimos alguns pontos fundamentais, são as inconstitucionalidades que vão ser analisadas lá no Supremo Tribunal Federal, e, de fato, é a última palavra. O Supremo vai dizer o que é o direito decorrente dos precatórios. Isso é um outro ponto, que, independentemente disso daí, nós temos que pegar algumas situações que são favoráveis. E, dentro desse sistema de gestão de precatórios, nós temos também esse cadastro. E esse cadastro ele vai viabilizar, de fato, com que o ente devedor ele pague sua conta. Porque, não pagando a conta, ele tem uma série de limitações aqui. O município, por exemplo, não tem repasse em algumas situações. Isso é um outro problema. Porque, se eu não pago o valor decorrente do que determina a emenda constitucional, eu automaticamente tenho
problemas de repasse, tenho problemas de empréstimos. Isso, de fato, é interessante para que você dê uma efetividade à norma constitucional. Através do quê? De uma resolução. Trago aqui alguns outros pontos para vocês, que eu acho que é interessante, sobre o momento da apresentação dos precatórios, né? Agora, é bem interessante porque este ofício informa qual que é a ordem de pagamento dos precatórios. Vejam, a entidade enviou um determinado ofício, as informações foram recebidas pelo tribunal, mas as informações eu deveria pagar R$1 milhão, pouco, claro, vamos colocar R$1 bilhão. São Paulo deveria pagar R$1 bilhão e não pagou. Ou as informações que foram decorrentes do seu orçamento e posterior pagamento da entidade devedora chegou no tribunal de uma forma equivocada. Essas informações, com essa documentação incompleta, para você fazer um orçamento de determinado precatório e aí começar a determinar uma ordem de preferência, automaticamente você vai viabilizar quando houver uma documentação completa. Onde eu quero chegar? Se a entidade devedora enviou determinada documentação que não estava completa, o tribunal recebeu primeiro, depois a entidade enviou outra documentação referente à expedição de outros precatórios, mas a informação estava completa, a primeira estava incompleta, a segunda completa. Na ordem de preferência, quais serão os precatórios? Esse segundo. Porque a partir do momento que a entidade devedora enviou essas primeiras informações, referente a X número de precatórios, essas informações estavam incompletas. Naquela segunda vez em que enviou, por um número X de precatórios, aquelas informações todas estavam completas. Esses precatórios vão ser pagos, orçamentados, pagos bonitinho. E na ordem de preferência eles estão regularmente constituídos. Aqueles precatórios, aquela documentação que vai ser informada para o tribunal, em que não existe a documentação completa, automaticamente volta para a entidade devedora fornece as informações complementares e, por consequência, você tem, sim, todo o trâmite para a constituição de um precatório regular. Ok? Um outro tema extremamente interessante da emenda constitucional número 62, e, por consequência, a resolução 115, é que os juízes das execuções, eles agora vão ter aqueles dados específicos. Ou seja, a gente vê que a partir do momento da resolução 115, o negócio começa a se organizar. Ficou para trás tudo lá, a questão de poder constituinte, poder constituído, inconstitucionalidades, pontos problemáticos da emenda 62 ficou para trás. E aí o que a gente começa a captar? Algumas informações que a gente possa aproveitar. E o que dá para aproveitar? Além dessa possibilidade do CEDIM, ou seja, do cadastro dessas entidades inadimplentes, em que não receberão repasse decorrente da falta de pagamento, nós temos também o quê? Algumas informações específicas, onde os juízes começarão a ter dados também, os juízes das execuções. Eles vão informar esses dados específicos aos tribunais, que os tribunais, por outro momento, terão essas informações atualizadas, e dessas informações atualizadas, o tribunal ou os tribunais remeterão para o Conselho Nacional de Justiça, que vai fazer todo esse controle, né, das informações sobre pagamento, expedição de precatório e tudo mais. Vejam, antigamente, nós tínhamos sérios problemas sobre pagamento de precatório, ordem de preferência e tudo mais, por conta de ações que existiam no litisconsórcio ativo. Eu fui lá, ajuizei uma ação em face do Estado de São Paulo. Esse litisconsórcio ativo foi formado por um número X de credores ou de servidores públicos, por exemplo, que acreditavam que deveriam ter uma atualização nos valores dos seus salários, não foram. Lá pelas tantas, o sindicato ajuizou a demanda, ok? Ajuiza a demanda em face do quê? Em face do governo do Estado de São Paulo, e, como sujeito ativo, você tem uma série de credores. Lá pelas tantas, quando a ação for julgada procedente, for uma
transitar em julgado, forma-se o precatório e perfeito. O que acontecia? Eu formava um precatório de 2 bilhões de reais, ou 500 milhões de reais. Formando aquele precatório de 500 milhões de reais, eu tinha um monte de precatório tico-tico, que eu podia pagar, né, de 500 mil, 200 mil, 30 mil, 400 mil, e não poderia pagar, porque na ordem de preferência, qual estava? Estava esse precatório aqui, que foi expedido no valor de 500 milhões, ou, perdão, no valor de 500 milhões, estava na frente de todos os demais, e eu não poderia fazer esse pagamento dos precatórios menores, porque eu afetaria necessariamente a ordem de preferência. Agora não. Agora existe uma situação extremamente interessante, que é, a partir do momento que haja litisconsórcio no polo ativo da demanda, e aí eu consegui constituir aquele crédito lá na frente, a decisão transitou em julgado, formou o precatório, eu tenho individualizado os valores de cada credor. Isso é extremamente relevante, principalmente para o pagamento dos precatórios e para a ordem de preferência. Isso vai afetar diretamente a questão da ordem de preferência dos precatórios. Não bastasse isso, tinha o problema dos honorários advocatícios. Eu tinha determinados honorários, o advogado lá tinha um valor X, e não podia receber, porque estava vinculado com uma ação que era de zilhões de reais, e aí, em nenhum momento, eu poderia ter a possibilidade de receber ou de ser beneficiado desse precatório individualizado. Hoje, não. Hoje, há uma sistemática diferenciada. Essa sistemática diferenciada, ela traz o seguinte: a partir do momento que você junta lá o seu contrato de honorários antes da apresentação do precatório, você tem a possibilidade de fazer com que o seu honorário advocatício também, que vai formar um precatório lá pelas tantas, ele seja um precatório individualizado. Você não tenha problemas para o recebimento lá na frente. Isso facilitou e muito a vida dos advogados. Os advogados que dependiam, muitas das vezes, daquela ordem de preferência do seu cliente, agora não. Pela nova sistemática, ele poderá ser o beneficiário do precatório referente àquele valor dos honorários dele. Compensação inversa. Vejam. A regra, qual é a regra? A regra é, somos credores, vamos compensar com os tributos. Fazenda não aceita, vamos para o judiciário, discute. Agora existe uma compensação inversa, que ela é bem interessante. Não bastasse a gente não receber os valores decorrentes dos precatórios, não bastasse também a conta nunca fechar para o recebimento dos precatórios, agora existe uma compensação inversa, ou seja, se eu tenho créditos com a fazenda, mas existe algum débito ainda, com a fazenda também, haverá a possibilidade desses valores se compensar. Ou seja, créditos e débitos, eu tenho lá 200 mil para receber, referente ao precatório X, contra a fazenda, mas eu tenho um débito também de 25 mil, 30 mil reais, com a fazenda, a mesma fazenda, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por exemplo. A resolução e a própria emenda constitucional já traz essa sistemática da compensação inversa. Ou seja, antes que se pague os valores dos precatórios, vai se descontar esse valor que você deve para o ente devedor. Você deve e é credor, ele deve e é credor também. Eles acreditaram que haveria a possibilidade de criar essa sistemática da compensação inversa. Agora, para você compensar vai dar problema. Para eles compensarem, não. E aí eu já adianto. Para você compensar, não. A compensação que se aplica aqui é o artigo 170 do Código Tributário Nacional. Não é essa, gente. A Constituição já está dando poder liberatório para tanto. Eu faço a compensação constitucional a qualquer momento. A partir do momento que o ente devedor não cumpre o que está lá na Constituição Federal, o Estado de São Paulo não deposita o valor 2% referente à receita corrente líquida dele, que não está, diga-se de passagem, efetuando pagamento, nesses percentuais, automaticamente eu tenho a possibilidade de compensar.
Agora, quando eu vou compensar, vai dar problema, tá? Quando eles compensam, não. Automaticamente discute. É lógico, você vai poder fazer qualquer tipo de impugnação, existe lá a possibilidade do contraditório, a resolução determina isso também, que o devedor, há um prazo de impugnação de 10 dias, né? Dentro desse prazo de impugnação de 10 dias, haverá a possibilidade de você chegar a um consenso se efetivamente deve ser compensado o valor ou não. Mas a resolução ela traz no seu artigo 6º, parágrafo 1º, essa questão sobre a compensação inversa, ou seja, não somos nós, via de regra, credores dos precatórios, que iremos compensar contributos da Fazenda Pública. E a Fazenda Pública já vai descontar o valor referente ao débito que você tem com ela, porque você é credor também. Perfeito. A requisição, que passa da mesma sistemática, e uma questão extremamente interessante aqui. Existe agora um comitê. Esse comitê gestor, que é trazido pela Resolução 115, ele tem, entre tantas outras as suas competências, ele tem a possibilidade, essa impugnação que eu falei para vocês de 10 dias, sobre essa compensação inversa, essa impugnação, que é dada quando é aberto o contraditório a esse credor do precatório, cabe a esse comitê decidir algumas situações referentes a impugnações e, inclusive, decidir impugnações atinentes à ordem cronológica de apresentação de precatórios e a preferência. Ou seja, existe agora um comitê formado por magistrado e suplente de cada um dos tribunais de jurisdição, ok? Onde esse comitê devidamente formado, ele vai começar a analisar agora essa questão sobre a efetiva apresentação dos precatórios numa ordem cronológica correta, sem que haja qualquer tipo de problema aos credores dos precatórios. Existe, então, agora essa gestão de contas, né? A gestão de contas especiais, que serão... perdão. A competência do comitê gestor. E, fora essa competência do comitê gestor, haverá também essa administração das contas dos entes devedores para eles efetivarem os pagamentos do que eles escolherem. Escolho pela abertura de uma conta especial, escolho a abertura do pagamento de um depósito anual durante os 15 anos. Isso daí nós vamos chegar, quando nós discutimos o artigo 22, que já tem uma série de problemas, inclusive que foi questionado no Supremo Tribunal Federal. Porque existe alguns estados já, pasmem, que entendem que, inclusive, se eu optar por não um inciso outro do artigo 97 da DCT, eu posso pagar minhas contas além dos 15 anos previstos na Constituição Federal. A gente vai chegar lá. Mas essa gestão de contas especiais para pagamento dos precatórios, ela existe e ela é trazida também pela resolução número 115. Bom, uma outra situação que é extremamente interessante é que, em primeiro lugar, tudo fica centralizado no Tribunal de Justiça. Já existe uma série de discussões sobre isso. Não, mas aí o precatório da Justiça do Trabalho, aí o precatório do Tribunal Regional Federal, da Justiça Federal, como é que faz? Bom, algumas situações foram mudadas, existe uma resolução do CNJ, que é a resolução 123, que ela trouxe o seguinte: olha, de fato, quem tem o controle por essa listagem única agora dos precatórios é o Tribunal de Justiça. Só que cabe ele, o Tribunal de Justiça, em comum acordo com os demais tribunais, ou seja, os tribunais federais, os tribunais do trabalho, fazer com que haja uma manutenção da listagem de precatório de cada tribunal, para que você deposite proporcionalmente, correspondente ao Tribunal do Trabalho, Tribunal Federal ou o Tribunal de Justiça, determinados valores, para que não seja o precatório da Justiça do Trabalho prejudicado. O precatório da Justiça Federal tem a preferência sobre os precatórios determinados pela administração do Tribunal de Justiça. Então, existe hoje, de fato, essa possibilidade do Tribunal de Justiça de fazer essa gestão junto com os demais tribunais.
ou seja, o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal do Trabalho e todos os tribunais em harmonia trabalhando para que haja essa listagem única e que não haja nenhuma ofensa à ordem de preferência de pagamento de créditos precatórios e tudo mais. E aí, o artigo 11 da Resolução 115, ele traz também aquela preferência dos créditos para os idosos e portadores de doença grave. A própria emenda constitucional já trouxe esse tema, e é um tema extremamente interessante, porque os tribunais, e muitas das vezes, eles tinham determinado problema. Veja, eu sou credor de R$1,5 milhão. Eu tenho um crédito de R$1,5 milhão do Estado de São Paulo. Só que eu estou lá na fila do hospital público, sou, por exemplo, portador de HIV, não tenho a possibilidade de receber a devida atenção ou a saúde que o Estado sim deve prover a este cidadão, ou deve garantir a esse cidadão. E aí o que acontecia? Eu era credor de valores 200, 300, 400 mil reais, valores gigantescos frente ao Estado, e em contrapartida eu não tinha uma prestação de serviço do Estado referente, por exemplo, à área de saúde. O que veio a emenda? A emenda começou a determinar algumas questões sobre a preferência de pagamentos precatórios para os idosos e os portadores de doenças graves. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho uma doença grave, entre elas o HIV, eu posso receber uma ordem de preferência diferenciada. Então, algumas situações eram submetidas aos tribunais, porque eu era credor de um determinado Estado, e, ao mesmo tempo, eu não tinha a prestação de serviço daquele Estado, ou eu teria de pagar alguns valores para que mantivesse o meu tratamento, e, por uma questão de lógica, de eu ser portador de uma doença grave, teria de receber esses valores antecipadamente, a emenda constitucional trouxe uma situação diferenciada. Então, a preferência de créditos dos idosos e portadores de doenças graves será limitada, sem dúvida alguma, ao triplo do valor estipulado por lei. E aí, aqui a própria emenda constitucional já trouxe no corpo do artigo 97 da DCT também o quanto corresponde essa ordem de preferência ou os valores que vão ser antecipados para essas pessoas portadoras de doença grave ou as pessoas que são idosas. E aí trouxe, caso dos estados e Distrito Federal, o valor de 40 salários mínimos e o valor dos municípios, 30 salários mínimos. Então, toda vez que nós fizemos essa conta, triplo do valor estipulado, o triplo do valor estipulado, de acordo ou em consonância com o artigo 97, o triplo do valor mencionado, num primeiro momento, no artigo 97, inciso 1, parágrafo 12, inciso 1, 40 salários mínimos, o triplo desse valor, e, no caso dos municípios,